Olá pessoal, dica regressiva para a sua segunda fase na prova do OAB. Hoje a nossa dica diz respeito aos tipos de ação penal, tá bom? É muito importante você conhecer os tipos de ação penal, porque isso aí é que vai definir muitas das coisas e muitos dos procedimentos. Por exemplo, se nós estivermos falando de uma ação penal privada, é possível que a petição que você tenha que apresentar na sua segunda fase do OAB seja uma queixa-crime, não é isso? Então a gente tem que lembrar a respeito desses tipos de ação penal. Bom, nessa dica, que nós temos um tempinho curto, vamos falar aquilo que nos interessa. Eu não vou ficar discutindo com vocês se é um direito de ação, se é um direito subjetivo, nada disso. Vamos então ver quais são os tipos de ação penal. As ações penais, elas se dividem em dois grandes grupos, tá certo? As ações penais públicas e as ações penais privadas. As ações penais públicas são aquelas em que o titular da ação penal será o Ministério Público, tá certo? Essas ações penais, elas vão se dividir em três tipos. Elas vão se dividir em ações penais públicas incondicionadas, ações penais públicas condicionadas mediante representação da vítima, ofendido ou seu representante legal, ou ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então vamos lá, como é que a gente vai ter essa divisão? Primeiro a gente tem que lembrar das ações penais públicas incondicionadas. Elas são aquelas em que o Ministério Público será o titular da ação penal e ele irá agir quando tiver indícios de autoria e materialidade oferecendo a denúncia, independentemente da manifestação de vontade da vítima. É o tipo de ação penal que é a regra no Código de Processo Penal, tudo bem? Então, se lá nos tipos penais não houver nenhuma observação dizendo tal crime se procede por meio de representação, tal crime se procede por meio de queixa, significa que a ação será pública incondicionada. Tudo bem? A outra espécie de ação penal pública em que o Ministério Público é o titular da ação penal é a ação penal pública condicionada à representação da vítima. O Ministério Público é o titular, mas ele depende para sua atuação de uma autorização da vítima, do seu representante legal ou do seu sucessor processual, quando tiver havido caso de morte ou ausência. Quem são esses sucessores? CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Na falta de todos eles, aí então poderão entrar dentro desse rol outras pessoas que apresentem parentesco. Tudo bem? Nesse caso, a representação é condição de procedibilidade da ação penal e deverá ser feita no prazo de 6 meses a contar da data do conhecimento de quem seja o autor do crime. Tá bom? Temos também as ações penais públicas condicionadas à requisição do ministro da Justiça. São bem raras, mas existem quando houver crime contra a honra de presidente da República ou chefe de Estado estrangeiro. O outro tipo de ação são as ações penais privadas. O jus puniendi sempre será do Estado, mas as ações penais privadas, a titularidade da ação penal é passada para o particular. Tudo bem? Então, a parte vai precisar contratar um advogado que vai iniciar essa ação penal por meio de um oferecimento de uma queixa-crime. Nas ações penais públicas, nós temos a denúncia. Muito bem. As ações penais privadas, elas se dividem em propriamente dita, que é a regra em que a vítima ofendida, seu representante legal, seus sucessores processuais podem oferecer a queixa-crime. Na personalíssima, onde somente o ofendido pode oferecer a queixa-crime. Hoje a gente tem uma hipótese apenas no Código Penal, que é num dos crimes contra o casamento, né, de erro essencial quanto à pessoa, ocultação de impedimento. E nós temos a ação penal privada subsidiária da pública, onde a ação é naturalmente pública, mas em face da inércia do Ministério Público, o particular contrata um advogado e esse advogado oferece uma queixa-crime. E aí, então, tanto o Ministério Público como o titular da queixa-crime irão atuar em conjunto. Tudo bem? Na ação penal privada, também temos um prazo. A queixa-crime deverá ser oferecida no prazo decadencial de 6 meses, a contar, na propriamente dita e personalíssima, na propriamente dita, na data do conhecimento do autor do fato. Na personalíssima, vai começar a contar após a sentença que anular o casamento.
e naquela penal privada subsidiária da pública, o prazo de 6 meses começa a contar da data do esgotamento do prazo que o Ministério Público tinha para se manifestar. Tudo bom? Essa foi a nossa dica de hoje.